Imagine isto: por trás da fachada cintilante do glamour de Hollywood antigo, escondiam-se segredos tão grandes, tão escandalosos, que carreiras e vidas inteiras foram construídas para mantê-los enterrados. Não estamos falando de casos, divórcios ou uma noite selvagem nos Cirros. Estamos falando das crianças, os herdeiros secretos da realeza de Hollywood, concebidos nas sombras e apagados dos holofotes. O que acontece quando as maiores estrelas do mundo entram em guerra contra sua própria linhagem? Fique por perto, porque a verdade por trás dos descendentes invisíveis de Tinseltown está prestes a quebrar algumas ilusões douradas. Judy Lewis. Vamos começar com o maior encobrimento de Hollywood, Loretta Young e Clark Gable, dois nomes que exalavam classe, escândalo e charme vencedor do Oscar. Em 1935, durante as filmagens de Call of the Wild, esses dois ícones do cinema tiveram um breve e eletrizante caso. O resultado? Não apenas material para tabloides, mas uma crise existencial completa, porque quando Loretta se viu grávida, ela enfrentou uma escolha: arriscar sua carreira, reputação e posição como católica, ou desaparecer da vida pública e voltar como se nada tivesse acontecido. Então, o que ela fez? Loretta Young desapareceu do circuito de Hollywood, inventando uma história sobre doença enquanto secretamente dava à luz sua filha, Judy. Quando ela reapareceu, com o bebê a tiracolo, disse ao mundo que havia adotado uma menina necessitada. Na realidade, ela havia arquitetado uma reviravolta digna de um clássico noir. Loretta tornou-se tanto mãe quanto suposta salvadora, criando sua própria filha sob um manto de segredo tão denso que até Judy cresceu acreditando na mentira. Clark Gable, o rei de Hollywood, manteve-se em silêncio. Ele era casado, sua imagem era tudo, e não havia espaço na narrativa para um filho ilegítimo com uma estrela. Quanto a Judy, ela cresceu com uma sensação inquietante de ser diferente. As pessoas sussurravam sobre sua impressionante semelhança com Gable, até mesmo aquelas orelhas e queixo lendários. Mas a verdade era proibida, uma história de fantasmas da família, contada em olhares codificados e regras não ditas. Só quando Judy tinha 31 anos, após uma vida de rumores e perguntas, ela confrontou Loretta e obteve a confissão que virou seu mundo de cabeça para baixo. Imagine viver 3 décadas como o filho adotivo da boa moça de Hollywood, apenas para descobrir que você é a prova viva do maior escândalo fora das telas na história da Era de Ouro. Para Judy, a revelação foi tanto uma bomba quanto uma libertação, um bilhete agridoce para sair das sombras. Quando a biografia autorizada de Loretta Young finalmente revelou o segredo após sua morte no ano 2000, o público ficou chocado, mas para Judy, o dano já estava feito. Ela havia sido silenciada por toda a vida, apagada das histórias públicas de ambos os pais. Hollywood, é claro, seguiu em frente, nunca se sentindo totalmente à vontade para reconhecer o preço de seus próprios mitos. Se você acha que isso é frio, apenas espere. A história de Judy é apenas o primeiro ato de uma saga onde a fama e a lealdade familiar estão presas em uma batalha sem fim, e as crianças são sempre as vítimas, os herdeiros ocultos de Marlon Brando. Se você acha que Marlon Brando era apenas um rebelde na tela, prepare-se. O homem que redefiniu a atuação em Uma Rua Chamada Pecado e Sindicato de Ladrões era igualmente caótico fora das câmeras, especialmente quando se tratava de sua vida amorosa. Brando colecionava romances, casos e corações partidos com a mesma intensidade imprudente que trazia para cada papel, mas o que ele mantinha mais ferozmente escondido, os filhos nascidos desses selvagens ligações imprevisíveis. Após a morte de Brando em 2004, Hollywood foi abalada por uma confusa disputa pública de herança. De repente, surgiram não um, não dois, mas 3 filhos ilegítimos, cada um com uma mãe diferente, cada um discretamente apagado da persona pública de Brando por décadas. Primeiro, Moko Castan Brando, nascido em 1961 da lendária atriz Rita Moreno, a alma gêmea intermitente de Brando, cuja própria vida foi uma tempestade de desgosto e resiliência. A paixão deles era o segredo mais mal guardado de Hollywood. O filho deles, um dos melhores.
Em seguida, a Rebecca Brando, nascida em 1966, filha de Cristina Maria Ruiz, a governanta guatemalteca de Brando. Durante anos, Rebecca viveu fora da bolha de Hollywood. Sua linhagem era sussurrada, mas nunca confirmada. Sua própria existência, uma peça de xadrez legal e emocional quando a fortuna de Brando estava em jogo. O padrão se repete com Nina Priscila Brando, nascida em 1989 de outra trabalhadora doméstica, Maria Cristina Gutierrez. Novamente, segredo, silêncio e a ameaça constante de escândalo pairando sobre cada reunião de família. Para Marlon, o segredo não era apenas pessoal, era profissional. Ele criou personas, tanto dentro quanto fora das telas, escondendo tanto quanto revelava. A máquina de Hollywood acompanhava de bom grado, interferindo, ameaçando o silêncio dos tabloides e garantindo que a verdadeira árvore genealógica do poderoso chefão permanecesse tão emaranhada e impenetrável quanto uma selva. Mas quando Brando morreu, as luvas foram retiradas. Advogados cercaram, testes de DNA surgiram, e de repente, as crianças invisíveis se tornaram herdeiros públicos, cada um com uma participação legítima no legado de Brando, cada um com uma história de crescimento à sombra de um dos homens mais imprevisíveis do mundo. Durante anos, suas vozes foram silenciadas por uma mistura de lealdade, medo e o código inquebrável de discrição de Hollywood. É uma verdade selvagem. O maior papel de Brando não foi na tela de cinema, mas na atuação de décadas em manter seu próprio sangue escondido à vista de todos. Quando os segredos finalmente vieram à tona, eles fizeram mais do que complicar um testamento. Eles forçaram Hollywood a lidar com o custo de proteger lendas à custa de vidas reais de carne e osso. E se você acha que o caso de Brando é complicado, espere só. O armário de Tinseltown está transbordando de ainda mais esqueletos, cada um mais chocante que o anterior. A filha esquecida de Clint Eastwood. Clint Eastwood, lenda, pistoleiro, diretor e o original Homem Sem Nome. Mas quando se trata de paternidade, o nome de Eastwood está em toda parte e em lugar nenhum. Esqueça o olhar penetrante, esqueça os ponchos. A história mais dramática de Eastwood nunca se desenrolou no Velho Oeste, mas nos corredores sombrios de sua árvore genealógica na vida real. E se você acha que conhece todos os filhos dele, pense novamente. Vamos voltar aos anos 1950. Eastwood, ainda há anos da fama, estava se esforçando em pequenos papéis e grupos de teatro, aprendendo o ofício e fazendo conexões. Entre essas conexões, uma jovem de seu círculo de teatro amador, avançando para 1954, e uma menina, Lori Murray, nasce. O que acontece em seguida? Ela é colocada para a adoção. Eastwood continua sua ascensão, tão tranquilo como sempre, enquanto Lori desaparece em outra família e outra vida. Por 6 décadas, a história fica trancada. Lori cresce como Lori Warren, sem nunca saber sua verdadeira linhagem. Ela não está apenas fora de vista, fora da mente, ela é apagada da narrativa. Um segredo vivo escondido sob o olhar mais famoso de Hollywood. Enquanto isso, Eastwood constrói uma imagem como o anti-herói solitário e durão. Sua vida privada é um emaranhado de rumores, romances e sussurros sobre ainda mais filhos perdidos. É somente em 2018, quando Lori tem 64 anos, que a história vem à tona. Através de DNA, cartas antigas e um súbito reconhecimento familiar muito público, Lori é revelada como filha de Eastwood, a criança invisível, de repente, lançada na órbita da celebridade que nunca pediu. Imagine descobrir que você não é apenas adotada, mas a filha biológica de um dos maiores ícones de Hollywood. Insira a música de reviravolta na trama. O que torna essa saga dolorosa não é apenas o segredo, é o efeito dominó. Por décadas, a existência de Lori foi um tabu, sussurrado por biógrafos, mas negado por todos que importavam. A família e a carreira de Eastwood prosperaram, enquanto a conexão de Lori foi enterrada pelo tempo e pela conveniência. Só depois que o próprio Eastwood estava pronto, depois que os holofotes tinham diminuído o suficiente, ela conseguiu seu nome, sua verdade e seu lugar à mesa. A reticência à moda antiga de Eastwood e a cegueira intencional da mídia nos dizem tudo sobre a abordagem de Hollywood clássico em relação ao escândalo. Negar, adiar, distrair e, acima de tudo, proteger a marca.
Mas os fantasmas não ficam enterrados para sempre, e às vezes a criança esquecida volta à cidade e reivindica seu lugar na lenda. Chame de justiça, chame de karma atrasado, mas na história de Clint, o verdadeiro Velho Oeste sempre foi o drama familiar acontecendo fora das telas. A filha não reconhecida de Jack Nicholson. Jack Nicholson, agora aí está. Um cara que nunca precisou de uma máscara. Ou será que precisou? O sorriso diabólico, os papéis de rebelde, os discursos do Oscar. Nicholson sempre esteve por aí, certo? Exceto quando ele não era, porque por trás do Jack, que todos pensam conhecer, há outra história. Uma sobre uma criança, uma mãe e uma promessa de manter um segredo, que custou mais do que qualquer um deles esperava. Conheça Tessa Goring. Nascida em 1994, Tessa é o resultado de um caso rápido e passageiro entre Nicholson e uma garçonete de Nova York chamada Janine. Parece simples, nem de perto. Desde o início, Nicholson traçou uma linha dura. Ele não reconheceria Tessa publicamente, não a incluiria nos cartões de Natal da família ou nas narrativas dos tabloides. Mas havia mais. A mãe de Tessa foi avisada. Não conte, não fale, não cause problemas. A mensagem era clara e direta. Em Hollywood, as crianças sem contratos ou coestrelas são cortadas do roteiro. Crescendo, Tessa estava ciente, mas fora do circuito. Ela sabia quem era seu pai. Seus colegas também sabiam, graças àquelas sobrancelhas inconfundíveis e aquele sorriso travesso. Mas, em todos os aspectos que importavam, fotos de família, entrevistas, festas, ela era um fantasma. Nicholson ajudou financeiramente, pagando pela escola particular, mas manteve distância. Eu meio que comparava minha vida à da Annie, a pequena órfã. Tessa disse mais tarde, resumindo décadas de anseio em um golpe emocional da cultura pop. A história dela não é apenas um caso isolado. Nicholson, sempre o fora da lei de Hollywood, tem outros filhos que ele reconheceu tardiamente, e ainda mais que são rumores de existir, produtos de encontros passageiros e da privacidade da era dos estúdios. Para Tessa, no entanto, o silêncio era sufocante. Ela se descreveu como dano colateral, navegando por terapia, crises de identidade e uma constante sensação de ser a consequência que ninguém queria assumir. Qual é o verdadeiro custo? Tessa falou sobre o caos emocional. Saber que você é filho de uma lenda, mas proibido de ocupar seu lugar na história. É fama por proximidade, mas apenas quando conveniente para dar estrela. É o truque mais antigo de Hollywood: apagar, editar ou silenciar a verdade inconveniente. Depois, deixar o mundo seguir em frente, sem saber de nada. Mas, aqui está a reviravolta. Tessa não vai ficar mais em silêncio. Ela está contando sua história, reivindicando sua narrativa e iluminando todos os outros filhos invisíveis que ainda estão nas sombras. No mundo de Jack, a festa nunca parava. As câmeras sempre rodavam, mas para Tessa, o silêncio era ensurdecedor. Sua jornada é a prova de que, para cada estrela em Hollywood, há uma constelação de vidas esquecidas orbitando logo fora do holofote, esperando por seu momento de entrar em cena. Então, o que resta depois que a cortina cai e os segredos são revelados? Talvez seja isso. O mito de Hollywood é construído sobre o que você vê, mas suas verdadeiras histórias são escritas por aqueles que você nunca vê. Esses filhos do amor não escolheram as sombras. Eles foram forçados a isso por lendas desesperadas para proteger suas imagens douradas. Qual segredo mais te surpreendeu? Deixe seus pensamentos abaixo. Inscreva-se para mais Hidden Hollywood. E lembre-se, em Tinseltown, a verdade sempre encontra sua luz.